Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Período Regencial Brasileiro. É uma aula da 800, é a aula 02 do B4, com 2 semanas de duração. Ela possui 8 conceitos históricos e o maior deles é a Guerra dos Farrapos, com 743 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 19 minutos e 38 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou fazer a apresentação do arquétipo e o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto! Então, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é regência trina provisória. Como determinava a Constituição, era composta de 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, Senado e Câmara dos Deputados, por um período de 4 anos. Porém, esse órgão encontrava-se em férias. O governo se estendeu de abril a junho de 1831 e foi formada pelos senadores Nicolau Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Decretaram imediatamente anistia aos presos políticos, reintegraram os ministros demitidos por Dom Pedro I, proibiram a concessão de títulos de nobreza e suspenderam o poder moderador até a maioridade de Dom Pedro II. Regência trina permanente, integrada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados Costa Carvalho e Braulio Muniz. Atuou em favor da manutenção do latifúndio, da monocultura, da escravidão e das exportações de produtos tropicais. O clima de insatisfação se espalhou. Para conter as manifestações e revoltas, foi nomeado como ministro da Justiça o padre Diogo Antônio Feijó. Criou-se a Guarda Nacional, força paramilitar formada por pessoas escolhidas pelos latifundiários e comandadas por eles, que atuaria de forma a reprimir qualquer movimento social que ameaçasse o governo e a elite. Em 1834, foi aprovado o Ato Adicional, destacando-se a formação de assembleias legislativas que elaborariam leis locais e a substituição da regência trina permanente pela regência una, com mandato de 4 anos. Regência una. O padre Feijó lançou-se candidato e foi escolhido com mandato até 1838. A crise econômica fazia crescer a insatisfação. Em 1835, eclodiram revoltas no Pará e no Rio Grande do Sul. O fracasso em conter as rebeliões enfraqueceu-o, levando-o à renúncia em 1837. Teve início a regência una de Araújo Lima. Agora eu apresento para vocês 4 movimentos contestatórios. 2 deles dentro da regência una do Diogo Feijó e 2 deles dentro da regência una do Araújo Lima. Cabanagem iniciou em janeiro de 1835. O nome deriva de cabanos, pessoas que viviam em cabanas às margens dos rios. Ocuparam Belém, capital da província do Pará, e executaram as autoridades locais. A seguir,
organizaram um governo, sob o comando de Clemente Maucher, que se mostrou autoritário. A rebelião prosseguiu, com a deposição e execução de Maucher. Francisco Vinagre assumiu o poder. Reivindicava o direito de o povo eleger o governante local e participar das decisões políticas. Em meados de 1835, com a morte de seu irmão no confronto, Vinagre se desentendeu. Belém foi novamente ocupada pelos cabanos, que proclamaram uma república. Destacou-se Eduardo Angelim, que, aos 21 anos de idade, tornou-se o presidente da República recém-criada. Governou entre agosto de 1835 e maio de 1836, quando foi preso. A vitória definitiva da regência só ocorreu em 1840. Guerra dos Farrapos. Em setembro de 1835, iniciava-se e se estendeu por 10 anos. De um lado lutavam os farroupilhas, fazendeiros de gado, que defendiam a instalação de um governo republicano no Rio Grande do Sul. Do outro lado lutavam os chimangos, que estavam no poder da província rio-grandense e apoiavam a regência e a monarquia. Liderados por Bento Gonçalves, os farroupilhas tomaram Porto Alegre. Um ano depois, proclamavam a República de Piratini. Em julho de 1839, tomaram Santa Catarina e lá proclamaram a República Juliana. Em 1842, o comando do Exército Imperial foi entregue a Luís Alves de Lima e Silva, à época Barão de Caxias, que após anos de luta, especificamente em 1845, assinaram um tratado de paz que estabelecia a anistia para os rebeldes, manutenção da alforria aos escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhos e o aumento de impostos sobre o charque uruguaio. Sabe nada. Em novembro de 1837, estourou na Bahia, liderada pelo médico Francisco Sabino Vieira, proclamaram a República Baiense, pretendendo mantê-la somente até a coroação de Dom Pedro de Alcântara, quando a província voltaria a se submeter ao governo central. Balaiada. No ano de 1838, iniciava-se no Maranhão a revolta contra os grandes proprietários rurais. Destacaram-se como líderes o vaqueiro Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos, que fazia balaios, e o negro Cosme, que organizava fugas de escravizados nas fazendas da região. O movimento foi definitivamente derrotado em 1841. Meu último conceito dessa aula é o golpe da maioridade. Acreditando que somente a autoridade do imperador pudesse restabelecer a ordem, os liberais e conservadores se uniram. No dia 23 de julho de 1840, foi decretada a maioridade do jovem imperador, que no mesmo dia fez o juramento constitucional. E assim, rapaziada da 800, eu termino meu comentário sobre a aula Período Regencial Brasileiro. E nós passamos aí do outro lado a essa produção escrita dos conceitos históricos, que é onde os senhores autonomamente vão fazer esse repensar e, consequentemente, aprender a história. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.